36. O autor sugere que teremos corpos semelhantes aos anjos. Lembremos que no Salmo, depois eu falo do Salmo, né? Me fugiu a memória agora. Mas ele diz aqui que teremos um corpo semelhante aos corpos dos anjos, né? E o Salmo 8, versículo 4, se eu não estou equivocado, diz assim: quem é o homem para que Deus possa ver nele algo que o agrade? No versículo 5, está escrito: um pouco menor do que os anjos, o Senhor o criou, e de toda a honra o Senhor o prestigiou. Né? Então vemos que Deus está deixando informações através da sua palavra, da sua intenção, do seu propósito para a obra que ele realizou através da vida do homem na terra e para o homem na eternidade, através de Cristo, seu Filho, enviado ao mundo para este propósito. Talvez haja muitas perguntas, mas a questão é que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos. O autor não quer dizer que glorificado comeremos, beberemos ou continuaremos a fazer coisas tais como Cristo fez durante 40 dias após a sua ressurreição. Temos que entender que esse período em que Cristo esteve de 40 dias ou de quarentena, como é conhecida pela doutrina cristã, né, que é a quarentena que antecede a chamada Páscoa, né, cristã, que a gente fala que são os 40 dias que Cristo, após ressuscitado, ele andou entre os seus, ele tinha o propósito de provar que ele era o homem integral, o mesmo homem que estava na cruz pregado, que foi colocado na sepultura e saiu de lá. Mas não quer dizer que na eternidade assim seremos e assim faremos conforme ele fez. Para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Por isso, façamos nossas palavras de outro apóstolo. Esse apóstolo é o apóstolo Pedro, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Para pensar e agir. Quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. 1 Tessalonicenses 4,13. E depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. A segunda vinda de Cristo não é motivo de medo, mas de alegria. Somente crentes que não compreenderem o Evangelho terão medo. Os fiéis, crendo na palavra de Deus, dirão: amém, vem Senhor Jesus, ou Maranata, como diz alguns. Isto nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Primeiro, devemos sempre dar glórias a Deus pela obra de Jesus Cristo e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Segundo, consolemo-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens dessa terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Cantor Cristão 329, terceira estrofe. 3. Os sem Cristo estão perdidos eternamente. Evangelizemos o mundo, a começar pelos nossos. Eles têm direito a ouvir a palavra de salvação, né? E para encerrar, vejamos aqui o que diz a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira no seu artigo 19. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados, e se
unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes já estejam ressuscitados, já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade ou perversidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões, ou seja, suas recompensas, e morarão para sempre no céu com o Senhor. Meus amados, pensemos nisso com carinho. O Cristo que salva é o Cristo que foi crucificado, que ressuscitou, subiu ao céu, glorificado a si mesmo pelo Pai, e virá nos buscar. De que forma nós o receberemos? Pensemos nisso e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.